E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai desvendar os mistérios da matemática. Isso aí. E, para nos guiar nessa jornada épica, vamos explorar um artigo de pesquisa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. Que legal! E o que esse artigo diz de interessante? Ele investiga como a matemática que a gente aprende na escola pode ser aplicada na vida real. Sabe, muita gente acha que matemática é só decorar fórmulas e fazer contas, mas a verdade é que ela está em tudo ao nosso redor. Verdade. Tipo, a gente usa matemática para cozinhar, para planejar um orçamento, para jogar videogame. Exatamente. O artigo destaca a importância de usar exemplos do dia a dia para conectar a matemática com a realidade. Assim, ela deixa de ser um bicho de 7 cabeças e se torna algo muito mais interessante. Faz todo sentido. Mas me diz uma coisa, por que será que tanta gente tem medo de matemática? Muitas vezes, esse medo surge de experiências negativas na escola, tipo a pressão para decorar fórmulas sem entender o que elas significam de verdade. Entendi. É como tentar aprender um idioma decorando listas de palavras sem nunca conversar com ninguém, né? É isso aí. Mas o artigo sugere uma abordagem diferente e incentivar os alunos a identificarem a matemática que eles já usam no dia a dia. Interessante. Ah, Pode dar um exemplo? claro! Imagina um aluno que adora jogar videogame. Ele usa matemática o tempo todo para elaborar estratégias, calcular distâncias e gerenciar recursos. É verdade. Ele nem percebe que está usando matemática para se dar bem no jogo. Exatamente. E quando ele reconhece isso, a matemática deixa de ser uma matéria chata e se torna algo que faz parte da vida dele. Que legal! E o artigo fala só sobre matemática na vida dos alunos? Não, ele vai além. O artigo explora a profunda conexão entre a matemática e o desenvolvimento das sociedades e culturas ao longo da história. Tipo, como as civilizações antigas usavam a geometria para construir pirâmides e templos. Isso mesmo. A matemática está presente em tudo, desde as grandes construções do passado até as tecnologias mais avançadas do presente. Caramba, é como se a gente estivesse descobrindo um novo jeito de ver o mundo, né? Com uma lente matemática. Exatamente. E essa é a beleza da pesquisa. Ela nos desafia a repensar nossa relação com a matemática e reconhecer sua influência incrível em nossas vidas. Nossa, essa conversa já está me deixando super curiosa para saber mais. E tem muito mais. No próximo bloco, a gente vai continuar explorando o mundo da matemática com exemplos ainda mais fascinantes de como ela está presente em lugares que você nem imagina. Aí sim, já estou ansiosa para o próximo bloco. Voltamos, pessoal, prontos para mais uma dose de matemática na veia. Com certeza. A conversa anterior me deixou super curiosa para saber mais. Ótimo! Então preparem-se, porque agora a gente vai mostrar como a matemática é a base de tudo que vemos e vivemos no mundo moderno. Nossa, que legal. O artigo fala sobre a matemática na ciência, né? Mas como ela vai além dos cálculos em laboratórios. Ah, ela vai além. Pensa só. Você está lendo uma notícia sobre uma nova pesquisa médica, por exemplo. Aham. Saber um pouco de estatística te ajuda a entender os resultados e formar sua própria opinião. Então, não basta só ler os números, a gente precisa saber interpretá-los, né? Para não sermos enganados por manchetes sensacionalistas. Exatamente. A matemática nos dá esse poder de questionar, de identificar se a informação é confiável ou não. E isso vale para tudo, desde votar em eleições até escolher o melhor produto no supermercado. Caramba, que poder. É como se a matemática fosse um escudo contra a desinformação, né? Isso aí. E não para por aí. O artigo também mostra como a matemática nos ajuda a entender problemas complexos da sociedade, como a desigualdade social, as mudanças climáticas, as crises na saúde. Mas como assim? Que tipo de matemática a gente usa para entender esses problemas? Pensa bem. Todos esses problemas envolvem dados, estatísticas, tendências. É verdade? E é a matemática que nos ajuda a decifrar esses números e entender o que está acontecendo de verdade. Nossa, eu nunca tinha pensado na matemática como uma ferramenta para mudar o mundo. Pois é, a pesquisa nos mostra que a matemática não serve só para entender o mundo, mas também para transformá-lo. Incrível. Mas me diz uma coisa, se a matemática é tão importante assim, por que ela tem essa fama de ser difícil e chata? Muitas vezes a culpa é do jeito como ela é ensinada, né? Fórmulas e mais fórmulas para decorar, sem mostrar a beleza e a utilidade da matemática. É verdade? A gente acaba esquecendo que a matemática é como um jogo, um desafio para desvendar mistérios. Exatamente. E é isso que o artigo propõe. Um jeito mais divertido e interessante de ensinar a matemática, mostrando como ela se conecta com a vida real e com os nossos interesses. Aí sim, né? Muito mais legal do que ficar só olhando para um monte de números no quadro negro. Sem dúvida. E aí, pessoal, o que vocês estão achando dessa viagem pelo mundo da matemática? Eu tô adorando. Já aprendi tanta coisa legal. Que bom. E no próximo bloco, a gente vai continuar essa aventura explorando como a matemática nos ajuda a ser cidadãos mais conscientes e engajados.
Oh, já tô curioso para saber mais. Gente, essa conversa está me mostrando a matemática de um jeito totalmente novo. Já vimos como ela nos ajuda a fazer bolos incríveis, entender pesquisas e até a desvendar os segredos da natureza. Mas ainda tem mais. Tem sim, e essa parte é muito importante. Como a matemática nos transforma em cidadãos mais E conscientes. cidadãos melhores, como assim? A gente é bombardeado com notícias e informações o tempo todo, né? Principalmente com a internet. É muita coisa mesmo, a gente fica até perdido. Exato. E aí que a matemática entra. Ela nos dá as ferramentas para analisar essas informações, entender os dados por trás das manchetes e formar nossa própria opinião. A gente precisa saber interpretar os números para não ser manipulado, né? Isso aí. Dominar a matemática nos ajuda a questionar, a identificar se a informação é verdadeira ou falsa, separar o joio do trigo. E isso vale para tudo. Votar em eleições, entender o orçamento do governo, debater políticas públicas. Nossa, que poder. É como se a matemática nos desse um superpoder para enxergar a verdade, né? E tem mais. O artigo também destaca como a matemática nos ajuda a entender problemas sociais complexos, tipo a desigualdade social, as mudanças climáticas, as crises na saúde pública. Mas como a matemática pode nos ajudar a resolver esses problemas? Todos esses problemas são cheios de números, estatísticas, projeções. Verdade. A matemática nos ajuda a decifrar tudo isso, a entender a fundo o que está acontecendo e como a gente pode agir para mudar as coisas. Caramba. É como se a matemática nos desse um mapa para encontrar soluções, né? Exatamente. Ela nos equipa com conhecimento para participar de debates, propor soluções, cobrar ações dos líderes e construir um futuro melhor. Gente, essa conversa foi incrível. Acho que nunca mais vou olhar para matemática da mesma forma. Ela está em tudo. E o mais legal é que ela nos dá o poder de entender e transformar o mundo. É isso aí. Matemática não é só número e fórmula. É uma ferramenta poderosa para desvendar os mistérios do universo e construir um futuro mais justo e sustentável para todo mundo. E você aí do outro lado, o que achou dessa viagem pelo mundo da matemática? Esperamos que tenha se surpreendido. Continue explorando, continue questionando e, principalmente, continue mergulhando fundo no conhecimento. A gente se vê na próxima.